Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Era uma vez, gritos pela casa. Era uma vez, criança rejeitada. Era uma vez, menino que sentiu a dor de não ter amor, o abuso marcou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me encontrou. Boa noite. Boa noite, minhas preciosas. Era uma vez vontade de voltar para aquele lugar. Mas boa noite, boa noite. Morar. Era uma vez vontade de dizer que não, mas o que fazer? Era só eu e a humilhação. Boa noite. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não boa noite. O pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me... Boa noite, Keila. Boa noite, Sheila. Boa noite. Traumas de infância. Fortaleça sua criança interior. Traumas de infância. Se você puder compartilhar essa live, pelo menos com 5 pessoas, por favor. Traumas de infância. Fortaleça sua criança interior. Boa noite. Traumas de infância. Fortaleça sua criança interior. Sem saber o que passou. Boa noite a todos. Sejam todas bem-vindas. Nos ajude a divulgar essa live. Encaminhe essa live pelo menos para 5 pessoas nesta noite. Boa noite, Danúbia. Seja bem-vinda. Vou colocar aqui uma outra, essa mesma canção para a gente estar ouvindo. Enquanto isso, vamos convidar mais alguém para estar conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez essa canção linda. Enquanto isso, convide mais alguém para estar conosco. Era uma vez, gritos pela casa. Era uma vez, criança rejeitada. Era uma vez, boa noite. Que sentiu a dor de não ter amor. Traumas de infância. Fortaleça sua criança interior. Não julgue o
adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava. Boa noite! Não julgue o... Boa noite, Cássia. Boa noite. Ainda bem que Cristo me encontrou. Boa noite. Nos ajude a divulgar essa live? Vamos lá? Vou divulgar também. Conto com a divulgação de vocês, tá bom? Vontade de nunca voltar pra aquele lugar, mas onde eu ia morar era uma vez. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Era só eu e a humilhação. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão... Bora divulgar? Eu estou divulgando aqui para os meus contatos. Vamos lá, gente, me ajuda. Boa noite. Era uma vez uma cruz, foi nela que eu encontrei Jesus. Boa noite. Tema da nossa live de hoje: traumas de infância. Fortaleça sua criança interior. Não perca. Fica conosco até o final. Com certeza você vai aprender muito com a nossa convidada especial, Keila Ferreira, nossa convidada. Boa noite, boa noite. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão... Boa noite a todos. Gente, sejam todos bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui. Que prazer, Deus abençoe. Keila, eu já vou te chamar, tá bom, minha querida? Só esperando essa canção terminar aqui, eu já vou estar te chamando. Gente, o nosso tema de hoje: traumas de infância. Fortaleça sua criança interior. Quantas vezes, né? A gente ouve coisas na nossa infância que nós não queremos transmitir na vida adulta, mas acaba transmitindo. Keila, já estou te enviando o convite, tá bom? Nossa companheira do Instituto FD Fazendo a Diferença. Sejam todos bem-vindos. Keila, eu já enviei para você o convite, tá bom? Só você me aceitar. Sejam todos bem-vindos. Não deu, Keila? Vou tentar de novo. De novo, Keila. Me aceita aí. Olá, minha querida. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Valdirene. Prazer estar aqui com você.
O prazer é todo meu. Obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda aqui nessa noite. Muito obrigado. Vamos ver como é que está o som. O pessoal está me ouvindo bem? Está tudo certo? Manda um joinha para a gente estar se comunicando melhor aí, tá, pessoal? Tá tudo bem, gente? O som para vocês? Tudo ok? Boa noite. O som tá tudo ok, pessoal? Sim. Ok, obrigada, Samara. Gente, sejam todos bem-vindos aqui nesta noite. A nossa live de hoje é com a Keila e nós vamos estar aprendendo sobre traumas de infância. Fortaleça a sua criança interior. É um tema muito forte, escolhido pela minha amiga Keila. E Keila, fica à vontade para você se apresentar e já pode estar falando sobre o assunto, tá bom? Então, meu nome é Keila Ferreira, estou fazendo também, concluí o curso de psicanálise, estou fazendo sexualidade também, porque a gente precisa estar aí ajudando, né, as pessoas, né, muitas necessidades, muitas demandas, e a gente está aí para servir, né, ser um canal de bênção para quem estiver aberto a ouvir e a entender, né, a compreender que mudar é preciso, né? Então, estamos aqui, né, agradecendo já o convite da nossa colega, e vamos estar falando um pouco sobre traumas da infância, né, que tem muito a ver com a vida adulta, né, porque construímos a nossa vida é construída na infância, nossa vida é construída com o que falam para nós, né, então, isso tem muita influência na nossa vida depois de adulto. Muitas vezes as pessoas perguntam, não tem nada a ver, o que é para acontecer, é para acontecer. Só que tem muito a ver realmente. Então, traumas. O que gera um trauma? Trauma é alguma coisa, é alguma emoção muito forte que as pessoas enfrentam. Muitas pessoas enfrentam de uma forma, outras de outra. Né? A gente pode pegar o mesmo tema sobre um xingamento. Uma pessoa pode levar um xingamento, né, um exemplo bem leve, né, e encarar assim, tá, tudo bem, tá certo. Já outra pode descer, pode deixar levar para o coração, pode se magoar, pode se entristecer e criar um trauma, uma raiz de rejeição, uma raiz de amargura e levar para uma vida futura. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas situações, ainda mais nós pais, mães, né, com as nossas crianças, né? Falando muito na relação criança, a criança interior e a criança, os nossos filhos, como é que nós estamos construindo a vida deles, né? Então, isso aí é um cuidado que devemos ter para que a gente possa não sangrar. Né? Muitas vezes as pessoas são feridas, até coloquei uns videozinhos ali também, são feridas porque foi o que ensinaram elas dessa forma e elas estão recriando aquele mesmo ciclo, sangrando nos filhos, prejudicando os filhos, adoecendo os filhos. Pode falar, Valdirene, tem alguma pergunta aí, vamos conversando, fazer um bate-papo aí, vai ser bem bacana. Sim, na hora que eu pode falar, aí eu te dou um sinal aqui, tá bom? Uhum. Mas pode ficar à vontade. Então tá. Então vamos continuando, né? Então, uma coisa que influencia muito na vida adulta, de quando éramos criança, é a invalidação. O que é isso? A criança vem mostrar um desenho, você, ai, que desenho horrível é esse? E daí a pessoa fica, não vou ter mais coragem de mostrar algo para ela. Daí quando a pessoa é adulta, ela tem medo de se expressar, ela tem medo de coisas novas, porque ela foi reprimida lá na infância, através de um desenho, através de uma carta,
através de uma história. Por isso que hoje nós temos que estar aberto às nossas crianças, ouvi-las. Né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente acha que as crianças nem têm sentimentos, né? E a gente precisa ouvir isso delas, a gente precisa ver o que está acontecendo para que a gente seja amigo delas também, para que no momento de dificuldade ela possa vir e se abrir com a gente, sendo qualquer situação, né? Então, uma coisa muito forte é a invalidação. Tu não validar o teu filho, tu não validar o que ele faz de positivo, tu não validar o que ele tem de bom, né? Porque todos nós temos algo de bom, né? E o que, tipo, mas ele briga muito, ele desobedece. Mas nesse contexto, ele tem algo de bom que tu possa validar, que tu possa estar falando para ele, para que ele possa mudar este comportamento, né? Então, que nós hoje venhamos ter esse cuidado de validação. Vamos validar, ele faz uma comidinha legal, ele fez uma prova, não tirou 10, mas, né, está se esforçando, que você está vendo que ele está se esforçando. Então, vamos validar isso, validar o comportamento, validar as coisas positivas que eles fazem, porque às vezes a mãe, o dia a dia é tão corrido que a pessoa só quer cobrar, né? E isso é ruim. Isso aí causa algo a longo prazo. A longo prazo. Então, um cuidado que nós precisamos ter, né? A gente vai falando e vai comentando. É esse cuidado de validar. Isso é muito desagradável. Ó, sim, tem uma pergunta aqui, tá? Uhum. Eu não entendi bem. Criança, quando tem trauma de ficar sozinho? Será que ela perguntou se criança... Não deu para entender direito a pergunta da colega. Reformula ela e a gente vai vendo aqui. Isso. Tem uma outra aqui. Eu trago muito traumas de infância que a família do meu pai me causou. Só que para a gente seguir em frente, a gente tem que reconhecer esses traumas e ressignificar. Dar um novo sentido, porque nós carregarmos essas dores não vai nos levar a nada. Né? Então, o bom que ela reconheceu. Aconteceram situações, aconteceram com a família, mas uma coisa que ela precisa é perdoar. Né? É perdoar e seguir em frente, para que a gente possa seguir mais leve. Porque a gente vai carregando essas feridas, esses traumas, e não faz bem para nós. Não faz bem. Isso aí é muito... dá uma resistência que a vida paralisa, muitas vezes não vai para frente, fica freada em muitas áreas da vida. Né? Então, esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, não guardar esses traumas, ressignificar, porque, tipo, a família, aconteceram situações com a família, como reverter não tem, né? O passado já foi, mas você pode fazer diferente daqui para frente, perdoar essas pessoas, liberar o perdão para essas pessoas e tirar essa dor que você ainda sente. Né? Então, isso é muito bom quando a gente reconhece, né? Que a gente está passando por um sofrimento, por uma situação difícil, mas que a gente pode reverter, a gente pode fazer diferente daqui para frente. Né? Então, é uma situação que a gente pode mudar, né? Basta a gente querer. Então, outra coisa, os abusos infantil, os abusos psicológicos, abuso sexual. Isso é outra área que gera muito trauma na vida da criança. E a gente ouve muito falar, né? E, tipo, das mães não ouvirem, não acreditarem. Então, que a gente possa ter um cuidado com isso, né? Um cuidado especial se vier alguém falar algo nessa área, vier falar algo desse tipo, que a gente possa escutar. Hoje em dia, os pais, as pessoas não param para ouvir. E isso é um problema, é um dilema. Parar para ouvir, parar para educar, é mais fácil largar um celular na mão da criança, é mais fácil largar alguma coisa do que tu sentar e brincar com ele,
do que tu sentar e conversar com ele, né? Então, que a gente possa dar ouvido às nossas crianças também nessa área, porque a gente vê muito de pais não acreditarem, de mães não acreditarem nos filhos. Imagina que essa pessoa vai fazer isso, é o titio, é o vovô, é alguém da família, é o amigo de confiança da família, imagina que ele vai fazer. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E outro, pressões psicológicas dos próprios pais, né? Que a gente possa ter esse cuidado da gente não estar pressionando os filhos, né? Amedrontando, desafiando. Somos pais, precisamos dirigir eles, precisamos orientá-los, mas a gente precisa ouvi-los, né? Aqui, Então, Keila, pode falar. a colega explicou melhor que a pergunta. Meu sobrinho um dia ficou sozinho. Acordou, os pais não estavam em casa. Ele agora está com trauma de ficar sozinho. Como devemos agir? Que idade ele tem? Ela comentou, não? Não, não comentou a idade. Então, a gente precisa agora dar o máximo de confiança para essa criança. Provavelmente é uma criança pequena. A gente precisa acolher essa criança. Porque acontece muito na época de escola, que a gente deixa as crianças lá e eles acham que os pais não vão voltar. Né? Então, é um cuidado que a gente precisa acolher e, tipo, no momento certo, estar ali. Porque o cérebro dele é um reloginho, ele vai marcar aquele momento, aquele horário, que a pessoa vai vir buscar ele. Então, agora ele ficou sozinho. Agora ele está triste por estar sozinho. Pode gerar 3 anos. Uhum. Então, é um cuidado que a gente deve ter com ele, de acolher, de dar o máximo de confiança, de estar com ele presente, para que ele não possa pensar isso de novo. Porque é uma criança que sente a falta do pai e da mãe. Imagina 3 aninhos, se sentiu desamparado. Se sentiu solitário nesse momento, se sentiu abandonado. E esse trauma, ele é forte, porque isso leva para a vida. Que as pessoas vão estar sempre abandonando ele nos relacionamentos, ele não confia nas pessoas. Então, ela percebeu esse detalhe, então ela vai estar agregando, somando, acolhendo ele de uma forma que ele vai se sentir fortalecido, ele vai sentir que estão com ele. Porque a criança precisa se sentir que protegida, sentir que tem alguém por perto. Né? Então, é um trauma que pode piorar, mas se tratado, não tem mistério, porque a pessoa vai se sentir acolhida. Né? Então, é um detalhe que a gente precisa prestar atenção no comportamento dele daqui para frente, né? Como é que essa criança está agindo, e procurar ajuda, procurar terapia. Isso mesmo, muito bom. Entendeu aí, colega? Os comentários. Isso. Eu creio que ela entendeu. Foi muito bem explicada essa colocação. Uhum. Aqui tem outra. A nossa infância é um período muito sensível. Né? A infância é onde nós aprendemos muito, mas também nós somos muito expostos a todo tipo de coisa. Né? As crianças são muito expostas a todo tipo de coisa, criando marcas boas, né? E marcas ruins, que pode afetar a vida adulta, né? Pode criar cicatrizes. É verdade. Porque muitas vezes a criança, a maioria das vezes, né, ela é inocente, né? Ela não tem maldade. E a criança tem umas ainda que são mais extrovertidas que as outras, são animadas. E às vezes tu acha que é exagero, que daí tu vai repreender, vai reprimir. Né? Eu tenho um exemplo mesmo, a minha filha tem 7 anos. E pelos 3, 4 aninhos dela, ela ficava no meu portão, conversando com as pessoas. Passava ali pessoas desconhecidas e ela conversava e cumprimentava. E veio sobre nós uma preocupação, né? Falei, meu Deus, ela conversa com todo mundo. É bom, é saudável, mas traz uma preocupação também. Mas já pensou, menina, sai daí, reprimir ela.
Já pensou? Ela se fecha e ela não quer mais conversar com ninguém, ela fica no cantinho dela, ela se isola. Então, a gente tem que ter um cuidado no nosso falar, né? Exatamente. No nosso falar, para que eles não possam recriar esses comportamentos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa compreender melhor as crianças. Até me fez lembrar um videozinho, eu postei até esses dias também, sobre a criança que estava pintando a parede, não sei se chegou a ver. Uma criança estava pintando a parede da sala e o pai chegou. Sim, E o eu pai vi. brigou, tá? Daí ele passou ali o tempo, a irmãzinha dele estava desenhando com os desenhos dele e riscou o papel dele. E ele fez a mesma coisa que o pai tinha feito, né? Então, mostrou esse comportamento, mas também mostrou o outro comportamento dele conversando com a criança e do menino também conversando com a irmãzinha. Então, é uma questão de comunicação, de uma forma saudável de falar com as crianças, né? Então, para não gerar, e que nem eu digo, né, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está construindo uma identidade deles, né? A gente está construindo. Como é que a gente quer que eles sejam no futuro? Nossas palavras são como sementes, que sementes que a gente quer que germine na vida deles, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E que nem a gente já comentou ali, o abandono, a rejeição, é muito sério. É muito sério, porque leva para a vida. Leva para os relacionamentos, né? Minha mãe não me quis, meu pai não me quis, né? Não fui desejada, vim de uma gravidez de uma gravidez indesejada. Então, são coisas que os pais falam na hora da raiva, na hora da maldade, assim, e depois se arrependem, só que não tem aquele diálogo com a criança, né? Então, é um cuidado que precisamos ter. E me faz lembrar um vídeo também que eu ouvi sobre uma mulher que a mãe falava o dia inteiro para ela, que não queria ela, que ela era um tropeço, que ela era indesejada, palavras proferidas, né? E daí ela ficava chateada, triste. Aí passava de noite ela se arrependia do que ela tinha falado. Se arrependia do que ela tinha falado e dela fazia comida. Olha só como mexe as emoções. Ela fazia comida e enchia o prato dela. E ela queria que ela comesse, para ela se sentir aliviada. Então, e ela comia. E isso gerou nela uma ansiedade e uma compulsão alimentar. Então, é uma coisa muito séria. O que a gente fala, as nossas atitudes, como agimos com ele. O desprezo e a rejeição é muito sério. Porque nós rejeitamos, nós abandonamos nas nossas atitudes. Que nem eu estava vendo uma live, são órfãos de pais vivos, né? São órfãos de pais vivos, porque falam tantas coisas, não estão ali, né, para acolher, para amar, para ensinar, só para falar coisas. E uma vez eu achava que isso era antigamente, só que não. Muitas mães falam coisas assim para os filhos que a gente fica admirado. A gente fica assustado até. Então, é um cuidado que tem que ter uma conscientização dos pais para não gerar filhos doentes, né? Para não gerar adultos futuros doentes emocionalmente. Então, gera muitas consequências. E uma criança que pega um trauma de infância, ela tem um companheiro para o resto da vida, né? Ela ganha um companheiro indesejável. Aquela situação, ela se torna desagradável e todo dia vem na mente daquela criança. Todo dia. Acontece algo, ela lembra daquilo, né? Acontece alguma coisa, ela lembra daquelas palavras que foi lançada. Então se torna um companheiro, mas que não é uma boa companhia, né? Um companheiro indesejável. É verdade. E outra coisa que a gente... Que na verdade é tudo um pacote, né? A gente fala assim, os relacionamentos dos pais, né? Tipo, não tem nada a ver com a criança, mas é uma família conturbada,
É uma família problemática, que vivem gritando, que vivem em confusão. E isso também gera um trauma horrível na criança, de insegurança, e isso ela leva para a vida. Imagina uma pessoa insegura no falar, uma pessoa insegura no agir, não consegue, trabalha, mas não consegue falar com seu chefe, trabalha, mas está sempre por baixo, né? Então, isso é muito... E outra que pode recriar a mesma situação no relacionamento, né? Muitas pessoas querem fazer o contrário. Tipo, eu tive um pai que era bêbado, hoje eu não quero. Mas tem pessoas que inconscientemente seguem o mesmo caminho. Até por, tipo assim, por honra ao meu pai, tipo assim, inconscientemente as pessoas vão fazendo, né? Crianças que veem seus pais brigando, crianças que veem suas mães apanhando dos pais. Isso gera na mente de uma criança muita tristeza, muita mágoa, muita coisa ruim. E ela leva, como tu diz, esse companheiro indesejável. Porque ela vai lembrar, ela vai recriar esse comportamento, porque vai ser uma defesa dela inconscientemente. Então, o que a gente está gerando nas nossas crianças, né? O que nós estamos gerando? Essa é uma live de reflexão para nós, que a gente possa estar sendo conscientes neste momento, porque a gente precisa saber como. Claro que somos falhos, somos humanos, eles vão passar pelas adversidades deles, das fases deles, mas o que nós pudermos fazer para criar uma identidade saudável, uma mente saudável, acolhê-los quando preciso, né? A criança insegura, a criança que se sente rejeitada, muitas vezes não sendo, mas ela se sente abandonada ali, os pais não dão muita bola, ficam para um lado, para o outro, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter e a gente precisa se autoanalisar e fazer diferente, né? Fazer diferente, não se conformar com essa situação e criar um novo sentido, um novo significado para que as coisas possam ser diferentes, né? Para que as coisas possam ser mais leves e felizes também, né? Porque quem é que não quer ver seu filho feliz? Quem é que não quer ver seu filho saudável emocionalmente? Acredito que a gente deve ter esse pensamento, né? De ter os nossos filhos saudáveis, buscar ajuda quando precisa, né? Identificar esses problemas, identificar esses gatilhos que fazem a pessoa lembrar, né? Então, a gente precisa ter um cuidado, assim, né, com as nossas crianças e fortalecer, como eu disse, fortalecer o que ele tem de bom, fortalecer as coisas boas, né? Mas aí tu pode dizer, mas eu sofri muito. Não tem como? Tem sim. Tem como a gente ressignificar, tem como a gente mudar o nosso pensamento, porque muitas vezes nós focamos só nesses pensamentos negativos, só no trauma, só nesse problema da família. E não é saudável, né? Quando a gente para de focar no problema, a gente começa a observar que tem uma solução, né? Você viu o comentário aí que eu fixei na tela? Uma vez, quando eu era pequena, eu abri um vidro de azeitona do grande. Minha mãe me fez comer o vidro inteiro. Se eu não comesse, eu ia apanhar. Muito. Seria essa questão de traumas de infância? Você gosta de azeitona hoje? Porque assim, o trauma é aquela situação que te traz dor. Sim. Às vezes tu passou por uma situação assim, que a mãe quis exemplar, né? Quis repreender dessa forma, mas não criou nada, não fez diferença. Foi só aquele momento, chorei, fiquei chateada, mas não me gera dor. Então, não dá para se dizer que seria um trauma, né? Porque o trauma é aquela situação que te gera dor, que te gera angústia. Então, é mais por esse lado. Isso mesmo. Se for o caso, ela não consegue nem olhar para a azeitona, nem comer. Isso, né? Isso, é verdade. Ela não consegue.
Tem mais alguma pergunta aqui, pessoal? Eu fui criada sem minha mãe e sempre falei que ia ser a mãe que eu não tive, né? Acho que é isso que a menina quis dizer. É isso mesmo, é resignificar a sua história, né, Keila? E a pessoa está resignificando a história dela. Ela não teve uma boa mãe e o que ela não teve, ela não desejou para os filhos dela. Agora, cuidado para não ser aquela mãe muito protetora. Né? Não, eu não tive isso, então eu tenho que dar para os meus filhos. Então, tenha cuidado para não ser aquela mãe muito protetora, aquela mãe muito pegajosa, que vai atrapalhar na vida do seu filho. Mas foi ótima a sua história, você ressignificou a sua história. Parabéns. Uma coisa que ela tem que lembrar, tipo, que sem essa mãe que ela não foi criada, ela não existiria, né? Isso. Uma coisa que eu sempre falo, tu vai fazer diferente dela, mas tu vai agradecer a ela por ter vindo ao mundo. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado também, porque muitas vezes as pessoas, eu já cuidei de uma pessoa assim também, porque eu quero fazer diferente, eu não quero ser que nem ela, só que ela falava de um jeito com raiva, sabe? Desprezando isso, a mãe. Ela desprezava, porque ela não me cuidou, porque ela falava N coisas. Então eu falei, não, claro, a gente tem uma certa... Ela tinha uma mágoa muito grande, né? Daí eu fui conversando com ela, tem que ressignificar essa parte. Mas uma coisa que a gente fala, a gente precisa reconhecer que o que ela tinha de mais importante, ela nos deu, que foi a vida. Então, a vida foi o presente de Deus. E mesmo se não estava nos planos dela, estava no plano de Deus, de você vir ao mundo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ser grato e fazer diferente mesmo. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou estar presente, eu vou acolher, vou corrigir e vou estar aqui. Isso aí é muito bom, muito é um exemplo a ser seguido. Boa noite, pessoal que está chegando. Ela diz aqui, ó, sou um pouco pegajosa e quero sempre estar beijando. Não, a demonstração de carinho a gente precisa ter tudo, né? Mas a gente tem que ter um cuidado para não ser aquela mãe que oprime, assim, que tá sempre assim demais, né? Então a gente tem que ter um cuidado assim também. Então é importante a gente ter esse cuidado na hora de estar educando os nossos filhos, falando com eles, busca sempre falar na hora que você estiver calma. Porque na hora da raiva você acaba falando muita coisa que depois vai arrepender. Né? Aí você vai arrepender e uma vez, uma palavra lançada, ela não volta atrás. Porém, ela pode ser anulada. Mas quem ouviu, guardou aqui. Entendeu? A palavra lançada não volta atrás. Mas ela automaticamente ela pode ser anulada. Mas quem ouviu, se não tiver uma mente sadia, ela vai guardar no coração. E isso mais tarde vai trazer dor, vai trazer medos, receio, ansiedade, descontrole emocionais. Tudo vai afligir na vida adulto. Gerando muita ansiedade. Isso, gerando muita ansiedade, né? Muitas pessoas são tão reprimidas na infância que elas têm medo de falar em público, elas têm medo de se expressar muitas vezes, né? Estão lá fazendo o trabalho de grupo e não quer nem ser vista, não quer nem ser falado, não quer nem se manifestar. Então, para a gente não gerar isso, né, nas crianças, não gerar no adulto, a gente quer que nossos filhos tenham um futuro brilhante, né, trabalhem bem, mas se nós reprimimos eles hoje, se nós reprimimos eles de uma forma assim, que a gente manda calar a boca, manda engolir o choro, manda ficar quieto, sabe, de um jeito que tem outras formas de lidar com a criança. Tem outras formas de nós lidar. Muitas vezes a gente demora para aprender, nós pais. Mas tem um jeito que a gente pode estar lidando. Digo por mim, porque a gente todo dia. É uma construção. Tem dias que a gente quer surtar.
Mas, Uhum. tipo, é uma construção. Tem filhos pré-adolescentes, tem uma criança, né? Então, é algo que a gente precisa estar construindo todos os dias, no relacionamento, na comunicação. Então, para a gente não gerar esse tipo de situação, a gente tem que ter um cuidado, né? Um cuidado hoje. Um cuidado hoje. E se nós fomos feridos, e se nós temos algum desses traumas, que a gente paralisa, que a gente está freado no tempo, está parado, que a gente possa encontrar essa raiz, a raiz desse trauma, né? Porque a gente tem falado muito da criança, dos nossos filhos, mas e nós? O que que tem paralisado a nossa vida? Né? Então a gente precisa identificar isso, o porquê que a gente é assim, o porquê que a gente fala assim, porque são tudo coisas que foram ditas para nós no passado. Muitas vezes nem sendo intencional. A pessoa falou e a gente guardou aquela raizinha, aquela situação, que você não ia dar em nada, que você não ia ser nada na vida, que você tinha que tirar um 10 porque a prima tirava 10, sabe? São coisas que marcam a vida emocional de uma pessoa, né? Então, a gente precisa ter um cuidado, assim, para a gente não gerar conflitos emocionais, não gerar traumas nos nossos filhos, né? Algo que Então, aqui, ó, você, sim? pode falar. Algo que você falou e que me chamou muita atenção é engole o choro. Hoje, o que a gente mais está vendo, e sim que eu posso acompanhar, são as pessoas que não querem chorar, fingem que são fortes o tempo todo, por dentro está explodindo, mas não derrama uma lágrima, porque ouviu desde criança que não pode chorar. Você tem que ser forte, tem que ser forte, você não pode chorar, principalmente os meninos homens, né? Uhum. Não, você é um homenzinho não chora, você tem que ser forte. Então, assim, são palavras que a gente fala para os nossos filhos que refletem na vida adulta. E eu tenho pegado muito caso semelhante a isso. Você não pode chorar, você é forte. Caiu, não chora. Para com isso, você é homem, não chora. Às vezes, outro caso também que eu peguei muito recente foi de uma cliente que ela não fala em público. E aí, na terapia, eu fui ver o que estava acontecendo com ela. A mãe dela era o tempo todo falando. Ela ia conversar, a mãe não deixava. Cala a boca, menina, tô conversando. Depois você fala. Então, aquilo foi retraindo a criança. Hoje ela tem dificuldade de falar em público. É verdade. Até tu me fez lembrar, esses dias veio um casal de amigos nossos aqui em casa, e eles disseram que eles têm 2 filhos também, né? E os meninos sempre, mãe, 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 querendo falar, querendo falar. E daí ele comentou, no meu tempo, os meus pais, nem na sala a gente ficava, dirá falar. Então, é uma coisa que se tinha muito, e se tem, na verdade, hoje, né? Então, de reprimir, assim, por causa da fala. E as pessoas têm muito esse problema pelo fato de ouvir isso. Porque é conversa de adulto, agora fica quieto, né? Então, é um detalhe que a gente deve observar. Sim. Se nós fizemos isso, vamos ter cuidado, né? Porque eles são crianças e eles querem participar junto, dê um tempo para eles, Sim. né? Dê um tempo, ó, você quer falar alguma coisa? Pode falar, né? Porque também a criança está interrompendo toda hora, isso gera ansiedade na criança, gera ansiedade no pai, na mãe. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E realmente, a ansiedade, o medo, quando se é rejeitado, pode gerar outras coisas piores, né? Sim. Transtornos. Então, hoje é o medo. Hoje é o medo que ele tem de nós. O pai vai xingar a criança, ele tem um medo, assim, mas e daqui a pouco? O que pode gerar nele? Né? Um medo de sair na rua, um medo de falar em público como essa moça,
Então, é um detalhe que a gente tem que observar para que a gente possa ajudá-los e não reprimi-los, né? Então, essa parte do transtorno, assim, que gera, é muito forte. E nem aqui até anotei, a insegurança, até transtornos psicológicos são algumas consequências. O indivíduo sofre com trauma e costuma ter dificuldade de conviver em sociedade e relacionar, e apresenta até baixa autoestima. E muitas vezes agressividade. Então, a criança, ela cria um bloqueio, que ela fica com aquele medo, com aquela insegurança, e ela quer se defender. E qual forma que ela usa para se defender? É a agressividade, né? E daí a gente vê muitos adolescentes agressivos, muitos homens, muitas mulheres agressivas, porque lá na infância foram reprimidos, foram, né, de uma forma, assim, muito forte, e daí eles levam para a vida. E uma coisa que me chama muito a atenção, quando se promete muito para as crianças também, elas costumam não confiar em ninguém no futuro. O pai promete, a mãe promete, o fulano promete, o avô promete, e eles cobram, né? As crianças cobram. Né? A gente vê pelos nossos filhos, né? Eles cobram, prometeu alguma coisa para tal dia. E daí eles vão lá, mãe, a senhora falou que ia dar tal coisa. Então, o que a gente procurar fazer, prometer, a gente procurar cumprir. Porque gera isso na mente da criança que tanto faz. Se tu vai cumprir, se tu não vai cumprir, não vai aprender a ter confiança nas pessoas e nem nelas mesmas. Né? Isso gera, assim, um tanto faz para a pessoa adulta, daí tu vê aquelas pessoas que não estão nem aí para a vida, para trabalho, para casamento, e daí por quê? Né? Então é um cuidado que a gente precisa ter também nesse aspecto, para que eles possam ser pessoas confiantes. Vamos validar, vamos incentivar, você precisa confiar em você. Eu percebia que o meu filho, ele era muito inseguro, né? Ele só tem 12 anos, mas ele ficava sempre assim, de ladinho. Aí eu comecei a conversar com ele, falei para ele, tu é amado, foi desejado, Deus deu você de presente para a mãe, e comecei a falar e mudar alguns hábitos, e ele começou a mudar. Então, é um hábito que a gente precisa mudar, é uma rotina que a gente precisa mudar, é mudar a nossa mente, modelar a nossa mente. Né? Como diz na palavra, né? Não conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Então, a gente precisa renovar nossas palavras, nossos hábitos. Não vai ser mil maravilhas, não vai ser só flores, mas a gente precisa mudar a nossa visão a respeito da família, a respeito dos filhos, para que a gente possa viver mais leve. A gente pode viver mais leve, não gerando coisas ruins. Porque uma coisa escutada a vida inteira, uma palavra negativa escutada a vida inteira, 10, 20 anos da tua vida, tu vai acreditar naquilo que te falam? Né? Então, e para mudar isso? Para mudar, a gente precisa acreditar em nós mesmos. Para mudar isso, a gente precisa acreditar, né? E modular a nossa mente. Pode ir. Então, tá ótimo. Pode continuar. Comentários, perguntas? Não. Está sendo só comentários mesmo. Mas eu anotei algumas coisas aqui sobre como identificar se você tem algum trauma de infância. Você vai falar sobre isso? Você separou algo sobre isso, Fia? Na verdade, aqui a gente está falando mais sobre os principais traumas, né? Que é abandono, é rejeição, né? A negatividade. Então, a gente vai estar... Deixa eu ver o que mais. Separei algumas coisas. Tá, então, eu também escrevo tudo. Oi? Eu também escrevo tudo. Então, a gente não pode gerar sofrimentos, né? A gente não pode gerar
como eu acabei de falar, gerar sofrimentos. E como a gente vai saber? A gente vai saber porque dói na gente. E o trauma é aquela situação que nos traz dor. Então, a gente precisa identificar quando a gente fala em certas situações que traz dor, né? Então, muitas vezes, que te paralisa, que faz você não prosseguir, que te faz perder o emprego se tu tá lá trabalhando com certa... que te lembra de alguma coisa, né? Tu tá lá trabalhando, tu foi chamada para trabalhar no mercado e tem um vigilante lá, e tu foi abusada por um vigilante. Tu não vai trabalhar naquele lugar porque te faz lembrar daquele vigilante, daquela pessoa que te atacou. Então, quando a situação chega até você, que você não consegue seguir em frente naquela área, é um cuidado que a gente precisa vencer. Precisa enfrentar esse medo, né? Eu lembro muito da Tice, que tinha medo, que sofreu, né? Que ficou numa salinha, num elevador, se eu não me engano, que ficaram presas muitas pessoas lá no mesmo lugar que cabia... Não, era no banheiro da loja. Não sei se você lembra o testemunho dela, da Tiziana. Ela disse que ela ficou com trauma de um lugar fechado. Ela ficou num banheiro, na salinha da loja da mãe dela, em 8, 9 pessoas. Ela ficou claustrofóbica. E ela ficou com trauma de lugar fechado. Então, é uma coisa que, tipo, se fosse para viajar de avião, se fosse para viajar de alguma coisa assim, ela não ia. Desistia do emprego, desistia da proposta. Ela não ia, paralisava ela. Como é que ela foi para vencer esse trauma? Enfrentando. Enfrentando, justamente. Enfrentando. E a gente só consegue vencer os nossos traumas enfrentando. Então, é algo que a gente precisa fortemente ali, ó, arder no coração, ó, e seguir em frente. Lembrar das coisas sem dor, lembrar da situação, do ocorrido, da palavra que foi lançada, né? Sem a dor. Sem aquela coisa, falaram para mim a vida inteira, é isso que eu sou, nada, ninguém. Não, eu sou sim, eu vou conseguir, eu vou mudar minha mente. É fácil? Não, mas é preciso, né? Então a gente precisa reconhecer, e uma coisa muito forte que a gente precisa falar aqui é fortalecer a autoestima. Porque vem esses pensamentos, vem essa situação que te deixa lá embaixo, que te deixa arrasada, que te deixa triste, que te deixa mal realmente. Mas aí você vai identificando, você vai se valorizando, vai se validando. Não me validaram no passado, né? Eu vou me validar hoje. Eu vou reconhecer quem eu sou hoje, né? E eu posso, e eu consigo, e eu sou capaz. Então, é uma coisa que a gente precisa falar para nós mesmos, né? As pessoas à nossa volta podem ter falado o que falaram, mas o que vale é o que eu vou fazer daqui para frente. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Essa frase famosa, né? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu vou abaixar a cabeça ou eu vou levantar e seguir em frente? Né? Então, a gente precisa alimentar essa autoestima, fazer uma coisa que gosta, porque muitas vezes também a gente fica preso com tudo e todos, e não faz o que a gente gosta. E só lembra das dores, Faz uma coisa que você gosta, faz uma comida que você gosta, vai ler um livro, assistir um filme que você gosta, né? Vai validar os teus sonhos, os teus pensamentos, os teus objetivos. E isso vai mudar a mente passo a passo. Né? E assim a gente vai vencendo, vai enfrentando esses medos, vai enfrentando esses traumas e vai sendo uma pessoa diferente, vai sendo uma pessoa que vai viver mais leve. Porque a gente fica aprisionado no passado, a gente fica aprisionado nessas situações, nesses traumas, e a gente não vai para frente. A gente não consegue.
Então, que hoje a gente possa estar revertendo essa situação e mudando o nosso pensamento, né? Muita gente pode estar ali, mas não é com você essa situação. Porque tem situações difíceis, tem situações, como é que tu vai enxergar uma pessoa que te abusou, né? Um trauma do abuso sexual, do bullying, uma pessoa que falou mal de ti, né? A pessoa que te abusou é parente, vai ver aquela pessoa. Só que a pessoa precisa ressignificar, né? Enfrentando esse trauma, enfrentando essa dor e perdoando, né? Porque não há outra saída. Porque o perdão vale mais sobre nós do que o próximo, né? A gente libera o perdão, mas tipo, se a gente não libera, a pessoa não tá nem aí. É a gente que no coração da gente que dói, né? Então isso que a gente precisa entender, que o perdão é mais relacionado a nós do que ao outro, do que aquela pessoa que te feriu. Então que hoje a gente possa estar ressignificando essas situações, esses traumas da infância, coisas lá no passado. A gente precisa encontrar lá no passado o que te feriu, o que te trouxe dor, para que hoje a gente possa entender, estou assim porque aconteceu isso, mas não vou estar mais assim, né? Então, a gente precisa desse pensamento, dessa análise, para que a gente possa seguir em frente. Que muitas vezes a gente vai sobrevivendo, a gente não vai vivendo, a gente sobrevive. Sobrevive, acorda, dorme, acorda, trabalha, estuda e assim, sobrevive nesse mundo. E quando a gente está vivendo neste mundo, a gente faz a diferença. Faz a diferença. Né? Então, isso é uma coisa muito gratificante quando a gente pode observar e a gente pode compreender e fazer a diferença. Tá bom? Muito show, muito lindo. Essa live foi perfeita. Nós estamos aí, faltando 3 minutos para dar 1h, né? Se a gente não encerrar, nós somos cortadas, né? Você quer finalizar com alguma coisa? Minha dica hoje, né? É renovação da mente. Se tu tem pensado que não dá mais, se tu tem pensado que é muito pesado, é muito forte, eu tenho que carregar essa dor a vida inteira, não é preciso, não é necessário. Renove a sua mente. Faça diferente a partir de agora. Mude os hábitos, né? Mude o jeito de falar com seu filho, o jeito de falar com você, né? A gente ouve muito, fala no espelho e diga que você é linda, diga que você é especial. A gente tem muito isso, né? Da gente se amar e falar pra gente. Né? Então, uma coisa que eu digo, renove a sua mente. Mude a sua mente em relação a todas essas áreas da sua vida. Né? Então, é um aconselho, uma dica que eu falo. E estou à disposição também para nós conversarmos. Alguém que queira conversar, Valdirene também, acredito que pode estar atendendo, conversando, aconselhando. Então, estamos aqui para ser um canal de bênção e ajudar quem precisa, né? Quem está aí disposta a aprender. E eu fico muito feliz e agradeço por estar participando contigo. Muito feliz mesmo. Obrigada, Keila. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer ter você aqui. Gente, eu vou desativar os comentários um pouquinho. E aí, quem quiser tirar um print e postar e nos marcar para dizer o que essa live significou para você, vai ser muito bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo desativar comentário. Isso. Quem quiser tirar um print, por favor, e depois nos marcar lá no Instagram e dizer o que essa live significou para você. Vamos lá, Keila? Quem aí conseguiu tirar um print, gente? Tira e me marca, tá bom? Marca a Keila aí e me envia, porque eu não consegui. Tá bom. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, Keila. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te abençoando. Sucesso nessa etapa maravilhosa que nós estamos, né?
Nós estamos aí numa etapa maravilhosa, gente. É extraordinário você poder transbordar na vida de alguém. É incrível. Que Deus abençoe, tá, minha querida? Amém. Muito obrigada. E precisando, a gente está aí à disposição também. Você conseguiu, Sheila? Vamos marcar, sim. Tá bom. Tá? Vai ficar salva? Vai ficar salva e eu te marco, tá? Tá bom, eu acho que eu vou subir essa live lá para o meu canal do YouTube. Amei essa live de hoje. Tá bom? Então tá, uma boa semana para você. Deus abençoe. Beijo no coração. Obrigada, viu? Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Tá bom. Vou marcar a nossa depois. Isso. Gente, então é isso. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe vocês. E eu encerro essa live nessa noite com essa canção. Se você estiver precisando de algum atendimento, na minha bio, tem lá o meu telefone. Pode me chamar. Pode me chamar aqui também no direct, tá bom? Fique à vontade. E nos marque aí e diz para nós o que significou essa live para você. Que gatilho foi desencadeado. Tá bom? Deus abençoe. Keila, muito obrigada, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Boa noite vocês que chegaram agora recente, que deixaram aí boa noite. Muito obrigado. E é isso. Livre-se dos seus traumas de infância. Livre-se. Não deixe que isso atinja na sua vida adulta. E você que é papai, que tem criança pequena, saiba conversar com seu filho, a palavra que você tem que falar. Se você está irado, espere essa ira acabar e depois você fala com o seu filho, tá bom? Olha que canção mais linda. Essa canção é perfeita. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer Muito crescer. Obrigada, gente. Muito obrigada. E quando cresce, eu amo ouvir essa música. Ela é perfeita. Porque o joelho ralado, e a gente está aí à disposição, viu, meninas? Já estamos aprendendo. Está precisando de ajuda? Nos procure, se liberte. Deixe o velho homem e seja uma nova criatura. Depois de descobrir que o mundo um beijo no seu coração. Fica com Deus. Mês de setembro está recheado de coisas boas, tá bom? Nos acompanhe aqui nos nossos stories, nos acompanhe na rede social. Mês de setembro tem muita coisa boa aí para nós. Bom, um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Obrigada pela companhia. Obrigada pelas felicitações de ontem, do meu aniversário. Muito obrigada. Deus abençoe cada um que tirou um tempinho do seu tempo para me parabenizar. Estou em uma nova etapa da minha vida e está tudo lindo, tudo maravilhoso, para a glória de Deus. Que Deus apareça na minha vida. Vamos servir. Fui chamada para servir. Obrigada, gente. É um prazer ter vocês aqui. Dá vontade até de ficar aqui, né? Mas a gente tem tempo limitado, né? Beijo, fica com Deus. Precisando, estamos à disposição. Agenda aberta, tanto para atendimento como para ministração também, tá bom? Fica com Deus.